Boa tarde, meus queridos, boa tarde a todos. Está começando mais um Dicas de Filmes aqui no canal Dicas da Lezinha. Esse é o canal Dicas da Lezinha, um canal de variedades. E hoje vamos falar deste filme aqui, gente. Esse filme sensacional. Esse clássico de ficção científica da atualidade, A Origem, com Leonardo DiCaprio, dirigido pelo genial Christopher Nolan, o mesmo de Interestelar. Esse diretor é simplesmente um gênio, né? Então, a ideia desse filme, né, desse filme A Origem, começou lá em 2001, né? Em 2001. Esse filme é de 2010, mas a ideia começou a surgir lá em 2001, né? Quando ele começou, né, a estudar a respeito dessa questão de sonhos, né? De sonhos, de inserções, de viagem astral, né? Implantação de ideias em sonhos, em, né, dimensões paralelas. Mas a Warner, né, comprou essa ideia, né, já no ano de 2009. E aí as produções começaram, né? As produções começaram em 2009 e o filme foi ele foi rodado em 6 países. Ele começou a ser gravado em Tóquio e ele terminou de ser gravado no Canadá. Então ele rodou por 6 países e levou mais ou menos quase um ano, né, até ele estrear nos cinemas no final de 2010. E esse filme é um filme estrelado por Leonardo DiCaprio, né, que faz o Dan Colby, né, que é um personagem que ele ele é um ladrão, né, uma espécie de um ladrão que rouba ideias, né, informações importantes de pessoas através de sonhos. Ele se insere no sonho da pessoa, né, e pega informações importantes daquelas pessoas. Então o filme começa com ele entrando na mente do Saito, né? O Saito, e com a ajuda do amigo dele, do seu melhor amigo, né? Que é o Arthur. Eles invadem a mente do Saito a fim de extrair informações. Mas na verdade, aquilo era apenas um treinamento. O próprio Saito estava treinando os dois para realizar um trabalho, né? Um trabalho assim muito importante que o Saito poderia ir à falência no caso dessa missão não ser feita, né? Então ele contrata o Dan Colby e o Arthur a fim de fazer uma inserção na mente do Fisher, né? O Fisher filho, né? Que é o Robert Fisher, né? Filho do seu maior rival, que é o Maurice Fisher, que está nas últimas, né? O Maurice Fisher ele estava para morrer, né? Ele estava muito doente. E aí essa equipe que ele monta para fazer uma inserção na mente do Robert Fisher, a fim de ele dividir, né, o império do pai dele, né, o império que ele construiu. Porque se não o fizesse, ele ia ele iria dominar, né, aquele setor praticamente no mundo todo, e o Saito estaria praticamente falido, né? Ele iria à falência. Então, a missão era plantar uma ideia para que Fischer dissolvesse o império do pai dele, né? E, e aí o Dan Colby começa a montar a sua equipe, né? Começa a montar a sua equipe, mas durante essas inserções ele tem um grave problema. Ele, que é a esposa dele, né? A Mol, né?
A Mol, ela aparece nos sonhos, né? E geralmente ela atrapalha os objetivos do Kobe, né? Então, é, ele não ele não vê os filhos também há muito tempo. Por quê? Porque ele foi acusado de assassinar a esposa lá nos Estados Unidos. Então ele teve que fugir de lá. Ele fugiu de lá e foi para a Europa, foi para o Japão, né? E, e desde então ele não vê os filhos. E ele vê essa oportunidade de fazer esse trabalho para o Saito, né? A fim de anular toda as o Saito, ele pode anular tudo, né? Todas as acusações, né, contra ele, para que ele possa voltar nos Estados Unidos e ficar com os filhos, né? A esposa dele, ela cometeu suicídio, mas ela fez uma armação que pareceu que ele havia assassinado ela. Ela escreveu uma carta, ela deixou uma carta escrita dizendo que estava sendo ameaçada. Aí ela se jogou de um prédio, né? E a fim de que ele também se jogasse, porque ela queria que ele se matasse também. Porque a Mol, ela achava que estava sonhando, que a vida real não era real, que a vida real era o sonho, né? Um sonho que eles vivenciaram ali por muitas décadas, né? Inclusive, eles envelheceram no sonho. Eles construíram toda uma atmosfera num lugar chamado limbo, que é um espaço de sonho não construído. Então, eles construíram tudo dentro do limbo. E eles ficaram lá. O tempo que se passou no sonho foi mais ou menos 50 anos, né? 50 anos. E aí foi uma sedação tão forte que eles acordaram assim, depois de vários meses, mas nos sonhos passaram 50 anos. Então, quando ela acordou, ela achou que aquela a realidade não era mais a realidade. Que ali era sonho, que ela queria voltar, que os filhos dela não eram os filhos dela, né? Que eram projeções. Então, criou toda uma situação para atraí-lo, né, a um hotel, e ela se atirou, né, da janela e queria que ele se atirasse também. E aí ela confessou que preparou uma carta, né, e se ele não se atirasse, ele ia ser acusado da morte dela. E foi o que aconteceu. Mas aí ele vê nessa missão com o Saito uma oportunidade para se livrar das acusações e poder voltar a ficar com os filhos. Então, ele monta a equipe, né? Ele contrata um especialista, né, em sedativos, contrata também o Ames, né? O Ames é um gênio assim de se passar por outra pessoa no sonho, né? Ele consegue se converter numa outra pessoa. Então ele vai e se converte no padrinho do Fischer, né? Ele se passa pelo padrinho do Fischer no sonho, que é o Peter Browning, né? E contrata também a Ariadne, né? A Ariadne era uma aluna do seu sogro. E essa menina, ela é um gênio de construir cenários no sonho, né? Porque ele, o Kobe, ele não conseguia mais construir, né? Então ele contrata a Ariadne para fazer a construção dos cenários do sonho. Então, um belo dia eles vão, né, viajar, uma viagem bem longa, né, duração de 10 horas, e aí eles conseguem sedar o Fischer, né? O Fischer está dentro do avião, eles conseguem sedá-lo, e aí eles começam, né, a jornada para poder implantar essa ideia no sonho, para implantar essa ideia na mente do Fischer, né? Para ele dissolver o Império do Pai. E ele não se dava bem com o pai, gente. O Fischer, ele não se entendia com o pai, os dois não, né? Mas no fim das contas, na verdade, não, essa parte eu não vou contar, não. Essa parte eu não vou contar, porque é uma chave muito importante do filme, e se eu contar tudo, né, que não vai ter graça mais. Então, eu vou evitar de dar muito spoiler, eu vou falar assim mais ou menos por alto.
Então essa parte aí do padrinho do Fischer eu vou deixar quieto. Então, meus queridos, eles entram primeiro no sonho de ar, no sonho do Yusuf. O Yusuf, que ele é o perito em sedativos, né? É o perito em sedativos. Então eles entram no sonho do Yusuf e eles estão dirigindo uma van, né? Eles estão dirigindo uma van e eles são atacados por extratores. Esses extratores é a mente do Fischer se defendendo. O Fischer ele já tinha uma defesa na mente dele. E aí apareceu esses extratores, esses atiradores, né? Os atacando, né? No sonho de Yusuf. E aí o que acontece? O Saito leva um tiro. Leva um tiro e fica gravemente ferido. E aí eles vão para o sonho do Ennis. Do Ennis, né? O Ennis ele se passa pelo Peter Browne, que é o padrinho do Fischer, né? Aí depois eles entram no sonho do esqueci o nome do outro personagem, né? E nessa camada, né? Nessa camada, o que acontece? A Mo aparece, né? A esposa do Kobe. E aí ela sequestra não, ela mata. Ela mata o Fischer, né? Ela mata o Fischer e o Saito, ele morre nessa camada também. Onde eles estão lá numa geleira, né? E tem uns atiradores, né? E o Saito acaba morrendo. E o Fischer, ele é assassinado pela Mol e levado para o limbo, né? Então, o Kobe, o que ele tem que fazer? Ele tem que ir para o limbo a fim de resgatar o Fischer, né? E procurar o Saito, né? Onde ele encontra o Saito já velhinho, né? E aí tá lá a esposa dele, né? Eles têm uma conversa lá e ela sempre tentando fazer ele acreditar que a realidade dele não é a realidade dele, que lá é que é a verdadeira realidade, né? No limbo, aquela cidade que eles construíram no limbo, né? Que lá que era a realidade. Então, o Fischer acaba indo para lá, né? Foi morto pela Mol, acaba indo para lá. E aí a Ariadne também vai, né? A Ariadne também vai. E quando a Mol tenta matar o Kobe para ele ficar lá para sempre, a Ariadne pega e mata a Mol, né? Então eles vão atrás do Fischer e conseguem resgatar o Fischer. E o Fischer retorna com a Ariadne. Mas o Saito ele ainda tinha que procurar o Saito, então ele teve que continuar lá no limbo para achar o Saito. E depois disso, né, eles acordam novamente no avião, né, com a missão concluída, né, a missão concluída, apesar de todas os problemas que eles tiveram durante essa missão, a missão foi concluída. Tem umas partes assim bem interessantes, como por exemplo, na segunda camada, no sonho do Ennis, né? No sonho do Ennis, o que acontece? Como na primeira camada, que é o sonho do Yusuf, estão a van, ela está em queda livre, né? Ela cai da ponte. E quando isso acontece, a gravidade na segunda camada acaba. Então os personagens ficam flutuando, né? Eles ficam flutuando, porque não tem gravidade na segunda camada, devido à queda livre que está acontecendo na primeira. E quando uma pessoa é ferida na primeira camada, se sente até nas outras.
Tanto é que o Saito morreu na terceira camada, né? Outra coisa interessante também é quando a van cai no mar, né? Quando a van cai no mar, a segunda camada é toda inundada, né? E também serve de chute. Como que é isso? A pessoa acorda. Quando vem, né, aquela... Você está em queda, você está sonhando que você está caindo. Aí você acorda, né, com aquele... assustado. E quando acontece de você sonhar que você está caindo na água, né? Aí você sonha que está se afogando. Aí você acorda também, assim, como um chute mesmo, né? É um chute. E também tem a questão do totem, né? O totem que seria, né? Um objetozinho simples assim, igual esse controle aqui. Por exemplo, o totem seria um objeto que só a própria pessoa conhece, sente o formato e o peso desse objeto. Apenas ela já tocou nesse objeto e conhece o seu peso, a sua forma, né? Então, esse totem serve para quê? Para a pessoa saber se está ou não sonhando, né? Se está ou não sonhando. E o Kobe, o que ele fez? Ele escondeu o totem da esposa, da Mol, né? E aí, como ele escondeu o totem, ela ficou sem saber se estava realmente sonhando ou estava na realidade. E quando ela acordou na realidade, ela achou que estava sonhando. Ela não sabia mais distinguir o que era uma coisa e o que era outra. Então, para ela, a realidade era o sonho. E então o Kobe ficou com aquela culpa, né? De que foi ele que implantou essa ideia na mente da Mol, de que ela não estava sonhando. E aí foi tudo aquilo que eu já contei, né? Então é um filme assim espetacular, muito, muito bem dirigido, os efeitos especiais assim espetaculares, uma história diferente, uma história bem construída. É um filme que vale a pena ser visto, né? Então é mais uma dica de filmes que eu deixo aí para vocês, dicas da Lezinha. Dicas de filmes: A Origem 2010, com Leonardo DiCaprio, dirigido por Christopher Nolan. Então, meus queridos, não esqueça de deixar aquele joinha para elevar cada vez mais esse canal. Se você não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Paz e luz a todos. Beijos!